Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a todos os meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã novamente, né? Nós estamos aqui fazendo a live quando de repente deu queda de energia e aí foi tudo embora, tudo para o espaço. Mas Deus é bom. Eu creio que Deus traz tudo novamente e Deus faz infinitamente mais. E nós precisamos crer no seu sobrenatural. Ele reinicia tudo e faz tudo novo na minha vida e na sua vida. E nós só podemos agradecer a Ele pelas suas maravilhas, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. E nós cremos, né, nesse Deus que tudo pode. Amém? Marie, você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Amém, Maria? Que Deus esteja aí te abençoando. Crispina Silva, seja bem-vinda. Que Deus esteja trazendo aí, aleluia, de volta tudo que se perdeu, né? Diz a palavra do Senhor que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores, o Senhor traria de volta tudo, né? Então, meus sonhos, os meus projetos, os teus projetos, que muitas vezes estão engavetados, né? Eles vão no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele vai trazer de volta, Ele vai cumprir o desejo do meu coração, o desejo do teu coração. Amém? Então amanhã nós estaremos novamente com as lives, né? Hoje é um dia assim abençoadíssimo, um dia que o Senhor nos deu, né? E nós só temos a agradecer a Ele por essa oportunidade. Eu já estava dando início aí ao trabalho, quando de repente, né, a luz foi embora e eu quero aqui apresentar essa programação de novo para nós darmos início aí. Nós já fizemos uma oração longa, extensiva aí, abençoando todos os nossos amados irmãos. Então se sinta abençoado. O Senhor é Deus que abençoa, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que cuida. E eu quero falar dessa programação abençoada que o Senhor tem nos dado aí já há mais de 2 anos. E nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Pastor Carlos está aí com mais de 1.300 vídeos já no YouTube. Procura lá, tem um trabalho extensivo, um trabalho abençoadíssimo. E você pode fazer parte desse trabalho, abençoando lá o Pastor Carlos, assistindo os vídeos, compartilhando com os amigos, né? Eu creio que vai ser uma bênção e nós nos ajudando mutuamente, né? Eu creio no operar do Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7 horas, com o pastor Carlos Sales. O texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. E a reflexão, o apostolado de Judas Tadeu. A data de hoje é dia 2/5/2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, é sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho deixado também 2 links aí dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que estejam assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Então quero estar trazendo aí a respeito, né, de tudo aquilo que Deus tem aí nos abençoado, tudo aquilo que Deus tem aí nos protegido, feito pela minha vida, feito pela tua vida. E só o Senhor, Ele pode fazer, só o Senhor, Ele pode entrar com as providências
e nós temos aí a alegria da salvação do nosso Deus. Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então vamos falar do apóstolo Judas Tadeu. No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1:3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém? Glórias a Deus. Esse nosso Jesus, ele é incrível, né? Ele diz assim: como eu, aleluia, padeci, como eu morri, ressuscitei, vocês também passarão por isso. Disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos entender que esse Cristo, ele é quem cuida de mim, ele é quem cuida de você. Amém? Então, oi aí por Desenhando Vida, Francisco Rufino, que Deus esteja te abençoando, né? Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico. Amém? Diz assim: alguns homens mencionados no Novo Testamento, cujos nomes eram Judas, pois Judas era simplesmente a forma grega de chamar Judá, provavelmente o nome mais comum entre os judeus. Jude é uma forma latina para Judá. Jerônimo chamou este Judas de Triônios, que significa um homem com 3 nomes. No Evangelho de Mateus, ele é chamado de Lebeus, ou Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. Glórias a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 3. No Evangelho de Marcos, ele é chamado de Tadeu. Marcos capítulo 3, versículo 18. Em Lucas capítulo 6, versículo 16, e em Atos capítulo 1, versículo 13, ele é chamado de Judas, filho de Tiago. Amém? A identificação correta deste Judas é extremamente complicada, não somente devido aos 3 nomes com os quais os registros bíblicos apresentam, mas também pela enigmática referência a ele dirigida como filho de Tiago. Poderíamos falar muito mais acerca dele, se soubéssemos exatamente, glórias a Deus, quem foi Tiago. Amém? Quem foi esse Tiago? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, seja bem-vinda a nossa diaconisa da Cida e também a nossa amada irmã Karen Ribarra. Que Deus esteja aí abençoando. Vicente, Anica, seja bem-vindo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí abençoando todos os meus amados irmãos. Amém? Então, as versões católicas romanas das Escrituras preferiam traduzir a referência em Lucas capítulo 6, versículo 16, como irmão de Tiago. No entanto, as versões revistas geralmente concordam que ele era o filho do homem chamado Tiago. Em grego, meramente diz Judas de Tiago. Porém, o significado comum para essa expressão é filho de, o que torna a identificação deste apóstolo ainda mais complexa. É o fato de que há outros 2 personagens no Novo Testamento cujos nomes eram Judas. A Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, e Judas, o meio-irmão de Jesus, provavelmente o autor da epístola de Judas. Nesta epístola, o autor identifica-se como o irmão de Tiago. Acredita-se que sua modéstia o impediu de declarar Jesus como seu irmão de sangue. Mas
é muito provável que ele seja o filho mais novo de José e Maria. No entanto, o Judas, filho de Tiago, que estamos considerando aqui, é provavelmente o filho de Tiago maior, filho de Zebedeu. Esta identificação está baseada no seguinte argumento: este Judas era filho de Tiago, era muito difícil que ele fosse filho de Tiago, o irmão de Jesus, já que Tiago era provavelmente mais novo que Jesus, e seria impossível para ele ter um filho com idade suficiente para ser apóstolo. Além disso, todas as tradições antigas descrevem Tiago, o irmão de Jesus, como um homem santo que provavelmente era um asceta e, portanto, solteiro. Tiago menor era filho de Alfeu, irmão de Mateus, José e Salomé. Se esse título, Tiago menor, na verdade significar Tiago o mais novo, se faz necessário questionar: mais novo do que quem? Obviamente, mais novo do que Tiago maior. Poderia, portanto, um homem claramente declarado como mais jovem dentre os dois Tiagos ter um filho com idade suficiente para ser um apóstolo. Só nos resta, portanto, Tiago maior, às vezes chamado de ancião, como o pai de Judas. Se for assim, então podemos claramente identificar Judas Tadeu Lebeu como neto de Zebedeu, sobrinho do apóstolo João. O nome Tadeu pode ser um diminutivo de Teudas ou Teodoro, derivado do substantivo aramaico tad, que significa peito e que significaria querido ou amado, isto é, aquele próximo ao coração daquele que lhe deu o seu nome. O outro nome Lebeu pode ser uma derivação do substantivo hebraico Lebi, que significa coração, e neste caso carregaria o mesmo significado, nome Tadeu. As antigas tradições cristãs sobre Judas Tadeu, São Judas Tadeu, o Evangelho dos Ebionitas, mencionado por Orígenes, diz que Judas estava entre aqueles que receberam chamados para seguir Jesus no mar de Tiberíades, na obra Genealogies of Time Apostles, genealogia dos 12 apóstolos. Judas foi declarado como sendo da casa de José, de acordo com o livro Ber, e ele da tribo de Judá, e portanto mais provável que Judas era filho de Tiago maior, ele era da tribo de Judá. Outro documento apócrifo chamado o Belief of Blessed Judas, o brother, ou Lord Sumedes Tadeus, a crença do abençoado Judas, irmão do nosso Senhor, que recebeu o sobrenome Tadeu, descreve a sua missão na Síria e em Dácia, e o indica como um dos 12. O livro apócrifo, o Acts of St. Peter, os Atos de São Pedro, descreve aquele apóstolo nomeado Judas para pregar sobre a ilha da Síria, e é dessa. Fica óbvio a esta altura que estamos diante de uma corruptela na tradição, já que não existe nenhum lugar
denominado a ilha da Síria. A Síria não é uma ilha e sua capital é Damasco. A paz do Senhor Jesus, o meu amado irmão José Vidal, seja bem-vindo nessa manhã, que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Também ao Cícero Alves, seja bem-vindo, que Deus esteja te abençoando aí. O Victor Hernandes também, Deus esteja abençoando, seja bem-vindo a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando a respeito da fascinante busca dos apóstolos, a respeito das tradições antigas, né, da historicidade a respeito dos apóstolos, e hoje nós estamos falando sobre Judas Tadeu, amém? A solução sugestiva para isso é que Damasco é uma ilha de verde, isto é, um oásis no mar, de areia e deserto. Além disso, quando o apóstolo Paulo foi batizado, isso se deu em Damasco, pelas mãos de um cristão chamado Ananias. Paulo, então Saulo, estava hospedado na casa de Judas, uma pessoa a respeito de quem não sabemos nada, exceto por esta única referência em Atos capítulo 9, versículo 11. Certamente, esta é uma evidência mais frágil sobre a qual um escritor apócrifo pode criar sua lenda, no sentido de que Pedro tenha indicado Judas para ser missionário na ilha da Síria. Porém, esta obscura referência das Escrituras sobre Judas em Damasco é o fato de que a palavra oásis poderia significar uma ilha de fertilidade. Perdão. Um deserto infértil pode ter sido suficiente para o surgimento da lenda. O Judas de Damasco não é São Judas. Porém, a referência pode ter ajudado na associação de São Judas com a Síria, quando se trata da referência à cidade chamada Edessa. Estamos certamente em solo mais firme, já que existem muitas referências de tradições associando, Judas com aquela parte da Armênia, da qual Edessa era a principal cidade. A obra Áquita, Tadai, os Atos de Tadeu, mencionada por Tischendorf, refere-se a Tadeu como um dos 12 e também como um dos 70. Eusébio faz o mesmo. Jerônimo, entretanto, indica o mesmo Tadeu como Lebeu, Judas de Tiago. Um livro publicado pela Igreja Ocidental na Índia contém uma declaração que confirma a ida de Judas de Jerusalém para o Oriente. Esta igreja declara que o fermento usado no pão da ceia é feito a partir do fermento santo. Uma porção do pão original usada por Cristo na última ceia, trazida ao Oriente pelo apóstolo Tadeu, e é também usada em todas as santas ceias, já que o pão usado é feito com o mesmo pão usado na primeira ceia do Senhor. O mesmo livro declara a liturgia apostólica de São Judas de Jerusalém, irmão do nosso Senhor, que celebrou a primeira Querbana ou Santa Ceia.
ainda é realizada na Igreja do Oriente, sem variações ou mudança. É conhecida entre nós pelos nomes dos santos Adai, Santo Júdice Tadeus e de Mari, que trouxeram a liturgia de Jerusalém para Edessa. Apesar do encanto dessa tradição, ela apresenta pelo menos um problema. O pão da ceia do Senhor não poderia ter sido feito com fermento, já que a primeira ceia do Senhor ocorreu em celebração à Páscoa, na qual a lei mosaica ordena que fosse usado pão sem fermento. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Portanto, não podemos aceitar a tradição de Tadeu Judas tivesse trazido o fermento ou massa azedada da original ceia do Senhor. Todavia, o nome da cidade de Edessa aparece essa conexão Tadeu Judas. Isso pelo menos demonstra a continuação histórica daquela associação. O historiador da igreja primitiva, Nicéforo Calisto, nos diz como Tadeu Judas pregou na Síria, Arábia, Mesopotâmia e Pérsia. Ele acrescenta que Tadeu Judas sofreu um martírio na Síria. São Judas e a Igreja da Armênia. A associação entre a Igreja da Armênia com os apóstolos e um dos fatos mais concretos da tradição histórica cristã pós-bíblica, Judas é constantemente associado como um dos 5 apóstolos que visitou a Armênia e evangelizou a região. A Armênia tornou-se a primeira nação cristã do mundo. O cristianismo foi oficialmente proclamado no ano 301 d.C. como a religião nacional da Armênia. O rei Tiredates e toda a nobreza do seu país foram batizados por São Gregório, o Iluminador, ao escrever sobre a história da Igreja da Armênia. Assadour Andreassim declara: diz assim: portanto, todas as igrejas cristãs aceitam a tradição de que o cristianismo foi pregado na Armênia pelos apóstolos Tadeu e Bartolomeu durante a primeira metade do primeiro século, quando os apóstolos de fato estavam cumprindo a ordem de pregar o evangelho em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, conforme está aí em Atos capítulo 1, versículo 8. A Armênia esteve entre os primeiros países a responder tão prontamente ao chamado de Cristo. Portanto, os apóstolos mencionados acima se tornaram os primeiros iluminadores da Armênia. A cronologia geralmente aceita dá um período de 8 anos para a missão de São Tadeu, 35 a 43 anos depois de Cristo, e 16 anos para a missão de São Bartolomeu, 44 a 60 depois de Cristo. Ambos sofrendo martírio na Armênia, Tadeu em Ardeze, no ano de 50 depois de Cristo, e Bartolomeu em Derbend, no ano 68 depois de Cristo.
Andreasin, o Andreacian, ao escrever sobre a organização da Igreja Armênia, faz a seguinte declaração como cabeça da Igreja da Armênia: os católicos de todos os armênios e Etechimiadzin são considerados os sucessores dos apóstolos Tadeu e Bartolomeu. Em sua confiável história do cristianismo oriental, Aziz Atiaia aborda com limites as origens e o desenvolvimento do cristianismo armênio. Porém, o que se vê é um reflexo claro dessa tradição. É concebível que a Armênia, por causa da sua proximidade à Palestina, a principal fonte da fé em Jesus, pode ter sido visitada pelos primeiros protagonistas do cristianismo. Apesar de ser difícil definir a extensão da abrangência dessa nova religião entre seus habitantes, historiadores armênios ortodoxos, como Ormaniano, lutaram para defender a continuidade da sucessão apostólica de sua igreja. Para ele, os primeiros iluminadores da Armênia foram São Tadeu e São Bartolomeu, cujos relicários ainda permanecem nas igrejas de Artás, Maco e Alpaki, no sudoeste da Armênia, e sempre foram venerados pelos armênios. Uma tradição popular entre eles atribuía a primeira evangelização da Armênia ao apóstolo Judas Tadeu, que, de acordo com a cronologia deles, passou os anos de 43 a 46 depois de Cristo em Derbente. Amém? Portanto, de acordo com a tradição armênia, Tadeu tornou-se primeiro patriarca da Igreja da Armênia, que assim tornou-se tanto apostólica quanto independente. Outra tradição atribui a Sé de Artase a linha dos 7 bispos de nomes conhecidos, cujos episcopados remontam ao segundo século. Além disso, os anais da martirologia armênia referem-se a um grande número de mártires na era apostólica. Há o registro de 1000 vítimas, incluindo homens e mulheres, de desobediência, ou melhor dizendo, descendência nobre, que perderam suas vidas ao lado de São Tadeu, enquanto outros pereceram junto a São Bartolomeu. É interessante notar que a história apócrifa do rei Abigar com o Nosso Senhor foi confirmada por alguns escritores nativos como tendo ocorrido na Armênia. Com isso, pretendia-se salientar a antiguidade daquela região entre os seus patriarcas, embora seja difícil confirmar ou refutar a historicidade de tais lendas tão preciosas ao coração dos armênios, que pode se supor a partir dos escritores contemporâneos que haviam cristãos na Armênia antes do advento de São Gregório, o Iluminador, o apóstolo do quarto século do cristianismo armênio. Eusébio de Cesareia refere-se aos armênios em sua
Eclesiástica História em duas ocasiões. Primeiro, ele menciona o fato de Dionísio de Alexandria, pupilo de Orígenes, ter escrito uma epístola aos armênios denominada sobre o arrependimento, cujo bispo era Mesuranes, em uma segunda ocasião, falando sobre a perseguição do imperador Maximiano de 311 a 313. Ele diz que o tirano tinha também o problema da guerra contra os armênios, homens que desde os tempos remotos tinham sido amigos e aliados dos romanos, mas como eles eram cristãos e excessivamente fervorosos em sua piedade com relação à divindade, este inimigo de Deus, Maximiano, pela tentativa de compeli-los ao sacrifício de ídolos e demônios, fez deles adversários em vez de amigos e inimigos em vez de aliados. Apesar deste segundo episódio ter ocorrido durante a vida de Gregório, o Iluminador, não há dúvida quanto à antiguidade da primeira referência aos armênios. Além disso, se crermos no argumento relatado por Orminiano e por outros historiadores armênios nativos sobre a citação do segundo século de Tertuliano, é preciso admitir que o cristianismo não era desconhecido naquela região num período tão remoto. Em um livro publicado por cristãos armênios em Jerusalém, chamado O Patriarcado Armênio de Jerusalém, a tradição armênia de São Judas é descrita como natural por causa da antiga associação da Armênia com a Terra Santa. Amém? Glórias a Deus. Nós estaremos dando continuidade, aleluia, a esse trabalho. Amanhã nós daremos continuidade. Amém? Glórias a Deus. Se bem que falta pouca coisa, mas a hora, né, já se foi. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui. São 8h09. 8h09. Vamos até 8h30? Vamos. Daqui a pouco a gente termina. Amém? Glórias a Deus. Daqui a pouco a gente termina. Tá bom? Então vamos dar continuidade. O amor indestrutível e eterno e a veneração dos armênios pela Terra Santa tem seu início no primeiro século da era cristã, quando o cristianismo foi trazido à Armênia, diretamente da Terra Santa por dois dos apóstolos cristãos, São Judas Tadeu e também São Bartolomeu. A antiga conexão com Jerusalém devia-se naturalmente à antiga conversão da Armênia, mesmo antes do descobrimento dos lugares santos. Os armênios, assim como outros cristãos de países vizinhos, vieram à Terra Santa pelas estradas romanas ou por outras estradas para venerar os lugares que Deus havia santificados. Eles viveram em Jerusalém e adoraram no Monte das Oliveiras. Após a declaração de Constantino, conhecida como o Edito de Milão, e da descoberta dos lugares santos, os peregrinos armênios afluíam em grande número à Palestina durante o ano todo. O número das igrejas e monastérios armênios, bem como a sua importância, aumentou ano após ano. Uma das referências mais comuns à associação de Judas Tadeu à Armênia é encontrada em Jerusalém, o tesouro do Patriarcado Armênio de Jerusalém.
Os tradicionais fundadores das igrejas da Armênia foram o apóstolo Tadeu e Bartolomeu, cujas tumbas são exibidas e veneradas na Armênia como relicário sagrado durante o período entre as origens apostólicas da Igreja da Armênia e o início do quarto século, quando o país como um todo adotou o cristianismo. Houve bispos armênios cujos nomes são mencionados por historiadores antigos. A associação de Judas como a Pérsia, onde situa-se parte da antiga Armênia hoje. As outras partes estão na Turquia e na antiga União Soviética. É reconhecida pela tradição católica romana, como segue São Judas Tadeu pregou por toda Samaria, em Edessa e na Mesopotâmia, e penetrou até a Pérsia, onde foi martirizado com um dardo ou com uma lança, ou ainda amarrado numa cruz. Ele é representado nas artes sacras como um jovem ou um homem de meia idade. Suas relíquias estão bastante espalhadas, algumas estão nas igrejas de São Pedro, em Roma, outras na igreja de São Saturiano, em Tolosa, Espanha. Há um misto de tradições sobre a morte e lugares de sepulcro associado a Judas e Enciclopédia Bíblica Internacional Padrão. Diz que o sepulcro de Tadeu está localizado em diferentes lugares em Beirute e no Egito. Entretanto, em 1971, investiguei cuidadosamente estas informações e não encontrei nenhuma evidência de nenhuma tradição egípcia para a tumba de São Judas, e não há nenhum conhecimento em Beirute a respeito de tal associação. Quando consultei líderes tanto da Igreja Católica como da Igreja Ortodoxa Síria no Líbano, não encontrei nenhuma indicação de que houvesse tal tradição. Lá hoje, por outro lado, os líderes da Igreja da Síria, assim como o general do exército iraniano, me informaram durante a visita a Teherã, em 16 de outubro de 1971, que a tumba original de Judas Tadeu estava numa pequena vila chamada Kelisa, perto do Mar Cáspio, a cerca de 60 quilômetros de Tabriz, território iraniano, próximo à fronteira da antiga União Soviética. Esse poderia muito bem ser o local original da tumba de Judas, conquanto seja provável que, a fim de manter as relíquias a salvo das invasões de Sheikhs Clã, elas tenham sido levadas ao Ocidente e espalhadas desde Roma até a Espanha. A enorme tumba construída para estas relíquias na Basílica de São Pedro em Roma, localizada diretamente ao sul do altar principal, em uma área ao lado, atesta firmemente a crença das autoridades católicas que algumas das relíquias genuínas de Judas estão verdadeiramente lá, em Roma, até o dia de hoje. A biografia de Judas, sujeito a correções futuras descobertas, o seguinte esboço biográfico pode ser deduzido a partir das tradições descobertas disponíveis. Judas era filho de Tiago, um ancião neto de Zebedeu, descendia da tribo de Judá, condizente a um homem cujo nome era de forma grega, de Judá.
seguiu provavelmente os passos de seu pai para ingressar no círculo dos apóstolos nos arredores de Cafarnaum, onde trabalhavam como pescadores. Ele pode ter sido uma aliança próxima com os 70, que também eram discípulos de Jesus. Todavia, ele também ocupou uma posição firme como um dos 12. Judas é mencionado na Bíblia fazendo uma única pergunta a Jesus: Senhor, mas por que, aleluia, te revelarás a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 22. Muitos estudiosos acreditam que esta tenha sido a última pergunta feita a Jesus por um discípulo antes dele começar sua vigília de oração no Getsemane, cujo desfecho foi a captura de Jesus pelos oficiais sumos sacerdotes. Jesus respondeu a Tadeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. João capítulo 14, versículo 23. Após a ressurreição, Tadeu é listado no rol oficial dos apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 3. Ele estava presente no dia de Pentecostes, sem dúvida foi um dos primeiros apóstolos a deixar Jerusalém e partir para outro país. Se houver pelo menos um pouco de verdade na lenda de Abigar, Judas tornou-se um dos primeiros apóstolos a testemunhar diretamente a um rei estrangeiro, um gentil. Não há nenhuma razão séria para duvidarmos que Judas tenha realmente evangelizado aquela região da Armênia, associada à cidade de Edessa, talvez na companhia de Bartolomeu e por um breve período com Tomé. Pode-se também acreditar que ele gastou seus anos de esforço evangelístico na Síria e no nordeste da Pérsia. É possível que ele tenha morrido e tenha sido originalmente sepultado em Caraquelésia. É possível também que mais tarde parte ou todo o seu corpo tenha sido removido para protegê-lo da ameaça da invasão pelos mongóis. É ainda possível acreditar que as importantes relíquias de São Judas possam ser agora encontradas em Roma ou em Tolosa, na Espanha. Outro apóstolo com quem ele frequentemente associado é Simão Zelote. Dizem que os ossos de Judas estão misturados aos de Simão em uma tumba no Vaticano. A tradição persa é que ambos foram mortos aproximadamente na mesma época e possivelmente juntos. Amém? Então nós estamos vendo aí a historicidade da vida dos apóstolos pós-Bíblia. Amém? Então, no próximo trabalho nosso, nós estaremos aí trazendo a respeito de Simão, o cananeu. Amém? Nós estaremos aí falando sobre Simão, o cananeu. Vale aqui, meu amado irmão, colocar ontem, eu estava fazendo um estudo e esse estudo estava me trazendo à luz, né, das escrituras a respeito do corpo de Moisés. E em Judas só tem um capítulo. Judas é meio-irmão de Jesus. E ali Satanás, ele contendia com o corpo de Moisés. Por que ele contendia com o corpo de Moisés? Ele queria fazer de Moisés um santo, o próprio Satanás, para que o povo viesse adorar Moisés, o túmulo de Moisés, adorar Moisés morto, fazer uma estátua de Moisés. E ali Deus não permitiu que ele encontrasse, que ninguém encontrasse o corpo de Moisés. Então a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só em quem devemos adorar.
Nosso Deus, Ele é a nossa adoração. Nosso Deus, Ele é a nossa adoração. E nós precisamos adorar o nosso Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, somente em Deus. É bom saber a respeito dos discípulos, é bom saber a respeito onde estão, mas há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós precisamos adorar somente a Deus. Somente Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Os discípulos é como eu, é como você. Mortais. Mas a divindade que nós adoramos é o nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E Ele não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. É importante nós sabermos, os discípulos foram importantíssimos para que nós pudéssemos ter a historicidade das Sagradas Escrituras. É importante os homens e mulheres de Deus, cada um são mais assim, eu creio assim, muito importante. E eu gosto muito de alguns pastores que estudam, são estudiosos, se debruçam mesmo na palavra de Deus, são homens realmente poderosos na palavra, mas adorar somente a Deus. Nós não podemos desviar a nossa adoração para São Tomé, São Bartolomeu, São Pedro, São Paulo, de maneira nenhuma. Eles foram homens preciosos para Deus. Nós temos orgulho, né, de ver homens assim, maravilhosos na presença do Senhor, assim como Paulo, ele disse: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? E a gente vê realmente esses homens maravilhosos aí pregando a palavra do Senhor, falando desse poder salvífico tão grande, né? Mas adorar somente a Deus. Nós precisamos adorar somente a Deus. Não pode ter intervenção. Ninguém nos leva à presença de Deus a não ser Jesus Cristo. São Tomé, São Paulo, São Bartolomeu, São Judas, São Tiago, nenhum deles nos leva a Deus. Nenhum deles pode ser intercessor. Somente Jesus Cristo. E a referência está aí, meu amado irmão, minha amada irmã, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, dê uma olhada. Não seja ignorante quanto àquilo que o Senhor tem aí nos instruído. Amém? Então, foi bom nós estarmos aí sabendo um pouco mais, né? Pós-Bíblia, né? Dos apóstolos, e a gente fica satisfeito, né? De saber o quanto esses homens trabalharam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós precisamos dar sequência. Deus, ele tem aí operado maravilhosamente na minha vida e na sua vida. Nós precisamos aí cumprir o propósito, assim como nossos amados irmãos apóstolos cumpriram o seu propósito na palavra a qual foram designadas as missões para cada um deles. Nós também temos a missão de continuar esse legado dos nossos amados irmãos apóstolos. E nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida em prol dessa palavra maravilhosa. Amém? Então, no primeiro aí tópico que nós estávamos aí em oração, nós iríamos começar o nosso trabalho aqui. Nós aí tivemos com mais ou menos 1.000 e poucas pessoas, né? E agora novamente nós já estamos aqui com aproximadamente 2.000 pessoas aqui no Kauai. Que Deus esteja abençoando aí os meus amados irmãos, derramando do seu poder salvífico, né? Que Deus esteja aí derramando do seu poder, derramando a assunção do seu sobrenatural. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Está aqui a nossa irmã Nazaré Santos, ela está dizendo assim: bom dia, a paz do Senhor. Sou da Paraíba, Cacimba, dentro Jesus, Cacimba de dentro, né? Jesus te ama. Fique com Deus. Deus te abençoe, minha amada irmã Nazaré, que Deus esteja aí operando maravilhosamente
na sua vida. Tem os outros amados irmãos aqui, Águia, que Deus esteja te abençoando aí, que Deus esteja aí derramando do poder salvífico, né? Porque muitos amados irmãos usam aqui o pseudônimo, né? E aqui tá assim, Gli, né? Gli, Descor 73, Aig. Então, uns nomes assim meio difíceis, né? De estar aí pronunciando, mas que Deus esteja abençoando a todos, derramando o seu poder salvífico, derramando da assunção, que Deus esteja aí indo de encontro aos meus amados irmãos, amém? Então, logo após terminar essa live, nós estaremos aí, 8h30 aqui, nós estaremos aí entrando com a escola dominical. É o tempo de eu tomar um cafezinho, né? E novamente entrar aqui e fazer escola dominical aí. Aqueles que puderem estar comigo serão muito bem-vindos, amém? E aqueles que não puderem, pastor Carlos entende, mas tem sido assim uma constante, né? Esse público maravilhoso, que Deus esteja abençoando aí, Nicole, pelo bastão, né? Tem uns bastãozinhos aqui que eles enviam de presente, né? E que Deus esteja aí abençoando, né? Esses meus amados irmãos, derramando o seu poder, derramando a assunção. Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que nós tivemos aqui, falando, Senhor Deus, do teu grande amor, da tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja indo de encontro, ó Pai, os meus amados irmãos, abrindo a mente e o coração, Senhor Deus, relatando a eles, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor, aleluia, quer, Senhor Deus, que eles venham assimilar. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida de todos, ó Pai, derramando, Senhor Deus, aleluia, do seu sobrenatural, e faça, Senhor Deus, com que, aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, nós possamos, ó Pai, direcionar a nossa adoração somente ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, Deus proteja, esteja aí recebendo um abração do pastor Carlos. Fica na paz, amém? Fica com Deus.